Imagine por um momento um deserto, um lugar árido, sem vida, cheio de pedras e caminhos tortuosos. Agora eu quero que você imagine uma voz que ressoa nesse deserto, clamando para que os caminhos sejam preparados, para que as veredas sejam endireitadas. Essa voz é a voz de um homem chamado João Batista. Esse homem foi o precursor de Jesus. Foi o homem que veio preparar a humanidade para o encontro com o Salvador. Hoje eu quero refletir junto com você sobre o significado dessa voz que ecoa no deserto e o chamado que ela traz para as nossas vidas. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas você vai estar assistindo a essa mensagem. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Olha só, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 3, o evangelista Marcos cita o profeta Isaías, dizendo: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Preparar o caminho do Senhor significa remover tudo aquilo que impede a nossa caminhada espiritual. Os obstáculos do pecado, as curvas da dúvida, as pedras da desobediência. Fazer veredas retas significa endireitar a vida, viver com integridade e sinceridade diante de Deus e das pessoas. Essa preparação mencionada aqui não se trata de uma preparação física, não fala de aparência, mas está falando aqui de algo espiritual. É um convite para uma vida sincera diante do Senhor, uma mudança que começa dentro da gente e que nos leva a ter um coração alinhado com a vontade de Deus. O caminho é a nossa própria vida e o Senhor deseja que ela esteja pronta para recebê-lo. Quando você dá o like aqui no vídeo, o YouTube recomenda ele para pelo menos 10 pessoas. Nós temos uma média aqui no canal de 10 mil likes nos vídeos que a gente posta. Mas eu queria que você me ajudasse a atingir a meta de 15 mil likes, porque assim nós vamos conseguir alcançar mais pessoas com essa palavra. Dê o seu like agora, é rapidinho, não custa nada e você está nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Aproveite que você vai dar o like e se inscreva no canal se você está chegando aqui hoje. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, João Batista pregou um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Isso significa que as pessoas deveriam olhar para dentro de si mesmas, considerar as suas falhas, mudar de direção e buscar a purificação. O arrependimento genuíno, ele nos leva a isso, confessar e abandonar o pecado. É diferente do remorso, que é aquela tristeza que você sente por ter falhado, mas sem atitude, porque depois você volta a cometer o mesmo erro. Em Provérbios 28, versículo 13, diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona alcança misericórdia. O batismo de João, ou seja, quando João passava as pessoas pelas águas,
Esse ato simbolizava esse abandono do pecado e a entrega a Deus para receber o perdão e a misericórdia dele. O batismo é um reflexo externo de algo que já aconteceu ou que está acontecendo internamente. É interessante a gente perceber que, apesar de ser filho de sacerdote, João escolheu uma vida simples e sem nenhuma ostentação. Ele escolheu viver no deserto. As roupas que ele usava eram feitas de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Essa simplicidade que cercava a vida de João demonstrava o seu compromisso total com a missão que Deus havia confiado a ele. Longe das comodidades, longe dos privilégios, vivendo uma vida dedicada à preparação do povo para a vinda do Messias. João Batista disse, no verso 7, o seguinte: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele estava falando de Jesus. Essa atitude de humildade revela a consciência clara de João sobre a grandeza de Jesus. Ele descobriu que a sua missão era somente preparar o caminho e que Jesus era o verdadeiro Salvador e Senhor. João batizava com água, que é um símbolo externo de purificação. Mas ele anunciou que Jesus batizaria com o Espírito Santo, no versículo 8. Um batismo interno que transforma o coração e a vida daqueles que creem nele. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência de renovação e poder, para que nós possamos viver a fé na prática, viver em santidade, resistir às tentações e receber a revelação da palavra de Deus. Sobre o batismo nas águas, é interessante que em Atos 10, nos versos 47 e 48, o apóstolo Pedro, depois dos gentios receberem o Espírito Santo na casa de um homem chamado Cornélio, Pedro atentou para que aquelas pessoas fossem batizadas nas águas, mostrando que o batismo é um passo essencial na vida de quem crê, mesmo após receber o Espírito Santo. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, nos versos 15 e 16, Jesus disse o seguinte: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa voz que clama no deserto continua clamando até os nossos dias. Deus nos chama a preparar os nossos caminhos, a endireitar a nossa vida para que Ele possa habitar em nós plenamente. A humildade e a mudança de coração são necessárias para receber a misericórdia de Deus. Assim como João Batista, nós somos chamados a viver uma vida simples, humilde e dedicada a Deus, glorificando o nome de Jesus com as nossas palavras e com as nossas atitudes. Que a gente possa, sim, buscar o batismo com o Espírito Santo, para que a nossa fé seja viva e transformadora, e que a gente nunca se esqueça que o convite de Deus é para uma relação verdadeira com Ele, e não apenas para um ritual, um culto religioso. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica que tem te trazido dor,
sofrimento, angústia, tristeza, escreva ela aqui nos comentários. Se você se lembrar de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui, ou coloque o seu próprio nome. Lembre-se que a oração tem poder, irmãos. A Bíblia diz que a oração de um justo tem poder em seus efeitos. Quando nós oramos em nome de Jesus, os céus se movem a nosso favor. Porque nós oramos em nome daquele que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu o inferno e que nos proporcionou essa transformação, essa conversão e essa salvação. Nós não oramos em nome de nós mesmos, mas oramos em nome de Jesus. E por isso Deus ouve a nossa oração. E junto com a sua oração, declare pela fé o seguinte: Senhor, limpa o meu coração. Amém? Escreva isso aqui com convicção. Senhor, limpa o meu coração. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer por esse dia, por essa palavra tão profunda, por esse testemunho de João Batista registrado aqui nas Escrituras para o nosso conhecimento. Te agradecemos pela voz que ecoa no deserto da nossa vida, clamando para que nós preparemos o caminho para Ti. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes nós temos deixado pedras e obstáculos pelo caminho. Reconhecemos que muitas vezes temos nos afastado do Teu caminho. Nos perdoe, Pai, por nossas falhas, pelos nossos pecados ocultos e porque muitas vezes nós termos cedido às tentações. Que o Senhor nos purifique pela Tua graça e misericórdia. Ó Deus, nos abraça com o Teu amor. Conforme diz a Tua palavra, em Provérbios 28, nós não escondemos os nossos pecados. Nós reconhecemos as nossas falhas, apresentamos elas diante do Senhor e esperamos, diante do nosso arrependimento, receber a Tua compaixão. Queremos endireitar as nossas veredas. Queremos alinhar o nosso coração com a Tua vontade. Viver com integridade e sinceridade. Nos ajuda a nos conectar com essa simplicidade e com essa humildade de João Batista, entregando tudo ao Senhor. Ó Deus, eu quero pedir que cada pessoa que estiver ouvindo essa palavra seja cheia do Teu Espírito Santo, para que nós possamos ser renovados, fortalecidos, para que possamos viver como Teus filhos e filhas, testemunhando o Teu amor e a Tua graça para todas as pessoas do mundo que precisam Te conhecer. Que o Teu Espírito Santo nos guie, nos ilumine e nos conceda frutos de justiça e de amor. Frutos que se tornem a marca principal da nossa vida. Ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor todos os pedidos de oração que estão sendo mencionados aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor abençoe e cure aqueles que têm lutado contra as enfermidades. Ó Deus, fortaleça o coração dessa pessoa que está passando por um momento de aflição na sua vida. Dê paz a esse coração angustiado. Deus, sustenta essa família representada aqui nesse comentário. Que o Senhor dê provisão a essa casa. Não deixe faltar nada, Senhor, para essa família. Conforta aqueles que estão sofrendo a dor do luto, aqueles que passam pela dor das perdas nesse momento. O Senhor conhece cada necessidade e cada desejo do nosso coração. Que cada pedido mencionado aqui seja atendido segundo a Tua vontade.
Ó Deus, eu peço que o Senhor nos dê fé suficiente para confiar em Ti, mesmo nos momentos mais difíceis e mais sombrios da nossa vida. Que o Senhor nos encha de esperança, para que nós não desanimemos e que nós recebamos de Ti o amor, para que possamos servir uns aos outros, que possamos sempre ouvir a Tua voz e responder ao Senhor com obediência e com gratidão em nosso coração. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso desde já Te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração e não guarde ela só para você. Se o Espírito Santo ministrou aí na sua vida, mande essa mensagem para os seus contatos. Só você clicar aqui no botão compartilhar e aí você vai selecionar a opção WhatsApp e vai mandar para os seus grupos, para os seus contatos. Mande para aquelas pessoas que você ama. Mande para quem precisa ouvir a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Peço perdão aos irmãos pela voz ainda um pouco anasalada, porque ainda estou me recuperando da minha cirurgia de septo nasal, mas independente disso, o recado foi dado, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Esse foi mais um Minuto com Deus.